A série dos X-Men, ainda que tenha traço de Jim Lee, apresenta algumas dificuldades ou pelo menos estranheza para os fãs da Marvel. Vamos debater sobre isso agora, mas antes se inscreva no canal. Obrigado de coração e bora pro vídeo. Embora inicialmente fiel ao estilo de Jim Lee, o visual dos X-Men para a série animada mudou drasticamente na temporada final. E aqui está alguns motivos que a gente pode calcular que isso tenha acontecido. Estreando com uma prévia, em 31 de outubro de 1992, o próprio X-Men como série animada tornou-se um elemento essencial no domínio da Fox Network e na televisão infantil na década de 90. Bom, o show atraiu um público mais velho, influenciado até mesmo diretamente pelos longas-metragens live action, também que lembrava um pouco dos X-Men. Os fãs de quadrinhos também abraçaram o show, impressionados com a fidelidade dos X-Men e a aparência do que se via lá nos HQs. E isso veio além de apresentar personagens como Wolverine, Jubileu e a toda uma geração de crianças da época. O lançamento triunfante dos X-Men 97 continua a história com uma vibração atualizada, mas com um profundo carinho pelas tendências estabelecidas pela série animada e como dois lados ao mesmo tempo serviços para o streaming. É fácil se divertir com os programas antigos enquanto espera pelo episódio mais recente do novo. Isso traz uma estranheza para quem acompanha a série animada dos X-Men, que está de volta para o público. A quinta e última temporada do programa parecia muito diferente dos 4 primeiros por vários motivos complicados. Os fãs que retornaram para assistir novamente com o lançamento dos X-Men 97 podem ficar surpresos com a mudança abrupta que ocorreu, que merece uma pergunta e até mesmo uma explicação. Para quem não sabe, a 4ª temporada deveria ser a última dos X-Men como uma série animada. É isso que mesmo que vocês estão ouvindo. O sentido de design do programa foi diretamente influenciado pelos quadrinhos dos X-Men do início dos anos 90. Desenhado por Jim Lee por um breve período, a Marvel não ficou muito satisfeita com os animadores que adotaram Jim Lee, provavelmente porque o artista havia recentemente deixado a empresa para formar a editora rival, conhecida como Image Comics. Ainda assim, os produtores venceram a batalha e o programa tentou replicar o visual altamente detalhado de Jim Lee dentro dos limites do orçamento da TV. Para quem lembra, era bem acompanhado lá nas manhãs de sábado. Os resultados foram inconsistentes, já que o estúdio estrangeiro Wacom muitas vezes se esforçava para animar os designs mais complicados, mas conseguiu recriar a aparência dos próprios quadrinhos, o que tornou profundamente querido pelos fãs de longa data dos quadrinhos de X-Men. A produtora Saban, responsável pelo programa, considerou o Wacom capaz de realizar um trabalho aceitável dentro dos limites do orçamento da série. Curiosamente, os produtores do icônico Batman como série animada, que estreou apenas algumas semanas antes dos X-Men, considerou a Wacom o estúdio mais fraco designado para seu programa, que eles estavam ansiosos para abandonar na primeira oportunidade. O orçamento para os X-Men, entretanto, deixou a Wacom como seu principal estúdio de animação. Vale lembrar que Frank Squillick-Lace, eu acho que é assim que fala o nome dele, o animador do programa, falou no passado sobre questões orçamentárias dos X-Men. Em uma entrevista arquivada ainda para o Pop Geeks, Squillick comparou o trabalho em X-Men a outros programas como Batman como série animada e a série posterior da Warner Bros. A X-Men Evolution. Abre aspas. Basicamente, sem entrar em detalhes de números e diretos, tínhamos apenas metade do orçamento de Batman e até mesmo de X-Men Evolution. Ambos tiveram muito mais tempo para fazer trabalhos melhores, mas acho que no final das contas éramos tão bons quanto eles. Fecha aspas nesse momento bem aqui. E mesmo que os animadores estrangeiros muitas vezes não conseguissem igualar a ambição dos designs americanos, os X-Men tinham um visual particular, um elemento que os produtores usaram para compensar a animação estrangeira inconsistente foi gerar designs ao fundo intricados, muitas vezes mais complexos do que aqueles que os fãs estavam acostumados a ver em uma série mensal da Marvel. Muitas dessas pinturas do fundo estavam sendo reproduzidas pela primeira vez no X-Men da animação agora da série. Muitos detalhes que vocês não conseguiram comparar lá na primeira vez agora aparecem. Agora a 5ª temporada dos X-Men, a série animada, não se parecia em nada com os 4 primeiros. No entanto, os autores, como o próprio showrunner Eric Levalder, juntamente com sua esposa Julia Levalder, escritora do programa, abordaram outras questões. Quando a última temporada
Estreou em 1996, o visual distinto do programa desapareceu. Os primeiros 5 episódios apresentaram designs padrão, mas uma produção menos ambiciosa. Os 6 episódios finais mudaram para um visual visualmente diferente, uma estética de design totalmente nova. Jubilee Fairytale Return introduziu um novo visual, que incluía designs e planos de fundo simplificados e um visual muito mais próximo da animação televisiva tradicional, sem nenhuma semelhança com os quadrinhos da Marvel dos anos 90. Os modelos do show foram reformulados para remover a maioria das partes de sombreamentos e linhas de detalhes, criando um clima não tão diferente de qualquer outro desenho animado da época. E infelizmente isso perdeu o visual mais estilizado do início da série, o que custou ao programa um pouco da sua distinção visual. Os Levaldes explicaram que a ordem de mais episódios foi uma surpresa, já que a história de 4 partes, iniciada ainda por Beyond the Good and Evil, da temporada anterior, foi concebida como um final de série violento. Os animadores que conduziram a série ao longo de sua execução, como Larry Houston, passaram por outros projetos. A Grade Entertainment, que supervisionava o lado americano da produção de animação, foi fechada durante essa série de episódios. Depois seus proprietários foram contratados para trabalhar para a DreamWorks. Saban, que anteriormente supervisionava a produção da América, agora está formando o lugar de Grace, economizando sempre que possível, o que levou ao novo visual da 5ª temporada, e isso fez os Levaldes reescreverem uma nova história. Um dos envolvidos com a série do X-Men, Mark Lewis, explicou que parte disso era uma esperança bem intencionada por parte do design restante, incluídos por Frank Scully, de que se eles ajudassem a simplificar os designs, o orçamento de animação mais baixo seria mais fácil para os animadores estrangeiros lidarem. Pode ter ajudado um pouco, mas a animação ainda sofreu com design limitado, e sem Larry, ou Margaret, ou mesmo até Stephanie, exigindo repetições desperdiciosas, erros e imagens estranhas não foram corrigidas. Scully também falou sobre as frustrações, como Saban durante a entrevista ao Pop Geek, que levou à complicação durante a produção, abre aspas, disse ele. Para mim, pessoalmente, eles não me deixavam fazer o trabalho. Eles não me disseram quando eu precisava cortar custos. Provavelmente vou ter problemas por conta disso. Mas a minha parte criativa foi um pouco ou tanto quanto dificultada, disse ele na entrevista. A 5ª temporada de X-Men, como série animada, parece rígida. Mesmo com os designs simplificados, a qualidade da animação nesses episódios finais permanece rígida na maioria das parcelas, ou pelo menos em algumas partes. O mais fluido do lote é o 5º Cavaleiro, que ainda sofre com um design de vilões que não intimidaram nem mesmo uma criança. E a temporada é facilmente a mais curta de toda a série, com apenas 10 episódios, enquanto as 4 temporadas anteriores tiveram pelo menos 13. Curiosamente, ao divulgar os episódios finais, os animadores citaram o recente Reunion de X-Men inspirado em anime, questões desenhadas por Joey Madureira para influenciar o novo visual do programa. Essa afirmação parecia estranha, e muitos fãs na época, mas os Levaldes têm algumas dicas para isso acontecer. Abre aspas. Durante a temporada final de 11 episódios, a nova equipe de design liderada por Frank Scully e Max Levy teve uma ideia divertida em meio a todos os cortes. Um visual novo para todo o elenco, mais longos, mais enxutos e ainda mais influenciados por anime. Esses modelos de personagens foram propostos por nossos artistas dedicados exatamente na hora errada, quando os orçamentos estavam sendo reduzidos. A última coisa que os supervisores de produção precisavam era de despesas adicionais para redesenhar os personagens que, na verdade, tinham sido severamente simplificados para economizar dinheiro. Fecha aspas. O livro mesmo dos Levaldes reimprime todos os modelos de personagens X-Men como série animada, incluindo os looks rejeitados e influenciados pelo anime de Scarlett e Levis. E é uma pena que os produtores não tenham ido além dessa direção, porque esses designs parecem ter saído de páginas de uma história em quadrinhos de Joey Madureira. Teria sido uma ótima ideia ou uma maneira de encerrar a série, imaginando a série animada que começasse com aquele visual do início dos anos 90 e depois terminasse reconhecendo a mais recente evolução de artes em quadrinhos convencional, prenunciando o boom iminente de mangás e animes para os dias de hoje. E vocês estão curtindo os X-Men na série animada de 97? Coloca aqui nos seus comentários e compartilha comigo. E vamos para o próximo vídeo, quem sabe a gente continua debatendo sobre isso aqui. Obrigado de coração, até a próxima, fui!